Sejam bem-vindos a Aspectar. Gente, hoje eu vim trazer a notícia de que o curso de Arcanos Menores já está pronto. O link vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. E eu vim trazer também qual vai ser o conteúdo que você vai encontrar dentro desse curso. Gente, esse aqui está muito melhor que o Tarô na Prática. Se você gostou do curso Tarô na Prática, com certeza você vai gostar desse daqui. No primeiro eu não sabia muito bem como utilizar as ferramentas da Hotmart, não tinha como editar os vídeos, gente, foi um sufoco fazer aquele lá, mas sinceramente esse aqui foi bem mais difícil, não nesse sentido, porque eu já estava muito mais estruturada, já sabia melhor como fazer e tudo mais. Esses vídeos desse curso terão edição, o que ajuda muito a ficar uma coisa mais clara, mais limpa, de maior compreensão. Só que teve muito mais conteúdo, porque é óbvio, né, gente? Os arcanos maiores são apenas 22 e os arcanos menores são 56. Então pensa, eu peguei todos os arcanos menores, todos, e a gente vai conversar sobre eles em todas as 4 áreas da nossa vida, um por um. Tanto a corte, corte de ouros, corte de espadas, corte de copas, vamos falar sobre eles em todas as áreas da vida. Os numerados do 1 ao 10, todos eles, os ases, na parte sentimental, na parte material, espiritual, enfim. É tipo um guia, né? Nada no tarô é receita de bolo, principalmente quando se trata de arcanos menores, e é justamente por isso que foi mais difícil fazer o curso de arcanos menores, porque a linguagem dele precisa de mais experiência, e eu acho que é por isso também que não existem tantos cursos voltados para os arcanos menores especificamente, assim como a gente vê para os arcanos maiores, porque eles são mais fáceis de compreender, não adianta. Só que uma coisa que me deixa muito feliz é que a pessoa que editou os vídeos do curso de arcanos menores, que é o meu namorado, ele não tem ligação nenhuma com o tarô, e eu percebo o quanto ele aprendeu só de editar os vídeos, e isso me deixou muito feliz. Então eu estou muito confiante com esse curso, estou muito alegre com o resultado que eu consegui com ele, e eu acredito que vocês vão gostar também. Ao todo são 6 módulos. No primeiro módulo nós vamos conversar, tem a introdução, né? Depois nós vamos falar sobre a estrutura e as particularidades dos arcanos menores, esse jeitinho deles de conversar um pouquinho diferente. A corte é um pouco diferente dos numerados e a gente precisa conversar sobre isso também. Então a gente entende primeiro a estrutura do comecinho mesmo, né? Vamos começar bem do básico, para a gente poder ir se aprofundando. Depois nós vamos falar sobre a diferença nas nomenclaturas. É muito importante falar sobre isso, gente, porque quando se trata de arcanos menores, tem tarôs que mudam muito. O pessoal fala, mas o Rider-Waite mudou dos clássicos. Mudou, mas não é tanto. Dá para você conversar ainda com os dois, colocar os dois para conversarem, digamos assim, né? Só que tem tarôs que você vai ver, o 6 de copas é vitória, sabe? Assim, é conquista de objetivo final, o que está totalmente contrário ao que a ideia dos clássicos, né? Essa coisa do 1, 2, 3, até chegar no 10, né? Os 10 é que tem mais a ver com ou conquistar um objetivo final, ou já buscar outro, ou enfim, tá naquela completude do ciclo, sabe? Mesmo que seja pelo amor ou pela dor, independente disso, os 10 vão sempre falar de finalização, de ciclo, de ir para uma nova fase. Isso a gente não vê no número 6, não é a essência do número 6, né? Então muda muito. Tá errado, Mayara? Não é que esteja errado, só que realmente a ideia essencial da coisa já muda. Você pode olhar, mas o Rider-Waite e o 2 de espadas muda em relação aos clássicos. Nos clássicos nós temos as pessoas brigando, degladiando, né, uma com a outra. E no 2 de espadas do Rider-Waite tem uma mulher com a espada na frente do coração. Já falei sobre isso em algum vídeo aqui. No fim das contas, é teimosia do mesmo jeito, é dureza de pensamento do mesmo jeito, é colocar os pensamentos à frente da emoção, ou melhor, não é a emoção, o sentimental, né? A empatia, o cabeção está à frente de qualquer entendimento que eu possa ter com o outro. No fim das contas, tem uma essência parecida. O 7 de ouros também. A pessoa está aqui ainda esperando os resultados, né? No Rider-Waite ela está aqui esperando aqui em cima da enxada, e nos clássicos a pessoa já está recebendo algo. Gente, mesmo no Rider-Waite você vê que ele está esperando, mas já tem ouros em volta dele nas árvores. Já está quase maduro. Então, por mais que ainda não seja o recebimento igual nos clássicos, já é o quase recebimento, não muda tanto assim. Agora, o 6 de copas dos clássicos costuma falar de engano, costuma falar de sonhar muito, né? Para a parte material, a gente vai conversar sobre o 6 de copas, que para o material ele não é bom, porque ele pode sim trazer alguma satisfação ilusória, que dura pouco tempo, enfim, que lá na frente vai dar problema.
E por isso é o complicado, né? Porque copas, em essência, principalmente quando vai aumentando os números, isso daí é assunto lá para o curso. Já estou entrando no curso aqui. Mas o ponto é, tem uns que mudam muito. Então, quando muda demais a essência, é a mesma coisa que eu queria explicar para você, que uma palavra X significa uma coisa na minha língua, mas em outra língua vai significar outra coisa. Às vezes, até na mesma língua, só que em outro país, né? Por exemplo, o português do Brasil, uma palavra rapariga. Né? É normal lá em português de Portugal. E aqui? Aqui é normal? Não é. Você vai chegar chamando alguém de rapariga? Então, assim, é a mesma coisa que algum português de Portugal querer me ensinar que rapariga é uma palavra boa. Vai eu falar isso aqui no nosso país, né? Chamar alguém assim. Entende? Então, você tem que ter consciência disso. A linguagem que nós traremos no curso é a linguagem dos clássicos e do Rider-Waite. A gente faz uma junção entre os dois e, na verdade, você consegue, se você utilizar tanto os clássicos quanto o Rider-Waite, você vai conseguir aproveitar esse curso aqui. Agora, se for um tarô que vai muito fora assim, dos significados, talvez você tenha dificuldades. E eu já trouxe essa aula logo de cara, aqui logo no primeiro módulo, para caso algum desavisado também compre o curso, ele tenha essa possibilidade de olhar. Será que o meu tarô está condizente? Será que eu vou ter um bom proveito desse curso? Se for algum desses tipos, mesmo que seja muito diferentão, mas siga a essência, por exemplo, o Heaven and Earth que eu trouxe aqui no último vídeo, ele é muito autêntico, muito diferentão, mas ele tem uma base sólida com o Rider-Waite, entende? Por mais que ele tenha todo um significado próprio e simbolismos e tudo mais, ele tem uma base. Então, se o seu tarô tem uma base nos clássicos ou no Rider-Waite, que também é um clássico, vamos combinar, tá tudo bem. No módulo 2, nós vamos para os naipes e as áreas da vida, fazendo a ligação, né? Copas é o sentimental, ouros é o material, espadas é o mental, paus é o transcendental, espiritual, para você entender o que cada assunto da nossa vida, todos os assuntos da nossa vida são de alguma dessas 4 áreas. E é o que eu já falei lá no Tarô na Prática, né? Nós vamos dividir essas 4 áreas. Por quê? Porque, como eu falei lá logo no primeiro módulo, a linguagem dos arcanos menores é um pouquinho diferente, ela é mais complicada e você vai ter que ter mais atenção. Então, nós vamos focar muito nisso, quais são as áreas de manifestação da nossa vida, quais são os naipes ligados às áreas da vida, né? O que tem a ver cada um com o quê, para você conseguir dividir melhor. Quando sai, por exemplo, copas para um assunto material, copas para um assunto do mental, para você conseguir já ter uma base, porque depois nós vamos falar sobre cada um deles especificamente. Ás de ouros no mental, o que significa? Vamos fazer isso, tá? Mas para a gente chegar nesse nível, a gente precisa construir essa base aqui primeiro. Então, a gente vai falar sobre as manifestações da vida, as áreas de manifestação. Vai ter o primeiro questionário aqui no módulo 2, e aí depois a gente tem a revisão do questionário. Por quê? Porque nesse questionário número 1, é legal você entender como é a pegada. Depois não vai ter revisão mais, mas você vai entender qual é a essência do questionário, o que a gente propõe com os questionários, o que se espera de você nos questionários, tá bem? Porque eles serão muito importantes, inclusive, gente, o tarô na prática, vocês acham que a gente não vê, mas a gente vê quando as pessoas não estão fazendo os questionários. Muita gente começa a errar muito nos questionários e aí para de fazer. Só que é nos questionários que você vai ver, não tem importância errar. É melhor você errar nos questionários do que nas suas leituras. Então, errou no questionário? Que bom, agora eu posso perguntar por que eu errei nisso. Surgem as dúvidas aí. Porque se não surgirem as dúvidas no conteúdo, pode ser que surjam nos questionários. É preferível que surjam dúvidas nos questionários, aí você já deixa nos comentários da própria Hotmart, eu já respondo, do que você esperar para ter uma dúvida lá na mesa, na frente do seu consulente, né? Então, nos questionários, a gente vai trazer o máximo de situações inusitadas da vida possível para você conseguir ir visualizando. Não nesse primeiro ainda, porque a gente ainda não entrou aqui de fato no conteúdo mais denso, mas só para vocês terem uma ideia como funcionam os questionários. Aí a gente tem uma revisão depois para você entender o que se espera, por quê, qual o motivo das pegadinhas, aonde costuma ter pegadinha, qual é o jeito que a gente costuma fazer os questionários, para você conseguir fazer os outros melhor, tá bem? Daí depois que a gente conversou bastante sobre as áreas da vida e as áreas do naipe, de cada naipe, a gente vai ter que falar sobre a imutabilidade dos arcanos menores.
Ou seja, um 5 de copas não vai mudar só porque a pergunta é material. Como que isso se dá na prática então, Mayara? Vamos ter uma aula sobre isso. Depois disso tem uma outra aula prática para mostrar, através dos cavaleiros de cada naipe, qual a diferença deles nas áreas da vida. Isso mesmo, em perguntas da parte material, do espiritual, do mental e do sentimental. Para você já ir conseguindo entender melhor o que cada coisa significa, o que cada carta de cada naipe simboliza em cada uma das 4 áreas da vida, principalmente áreas que não têm a ver com aquele naipe. Aí depois nós vamos para um outro questionário. E aí a gente entra no módulo 3. Gente, o módulo 3, aí aqui o conteúdo começa a ser mais denso. E assim como o tarô na prática, vai ficar disponível desse módulo para frente só depois de 7 dias, tá bem? Por quê, Mayara? Porque quando eu fiz o outro curso, me alertaram, falaram assim para mim, olha, Mayara, não coloca tudo de uma vez, porque já aconteceu comigo, de pegarem todo o meu conteúdo e depois pedirem reembolso, enfim. Eu sei que nem todo mundo é assim, gente, mas para me resguardar também, né? A gente tem muitas experiências aí, inclusive com leituras, que infelizmente tem pessoas assim que têm má intenção, então a gente precisa se resguardar. Então o conteúdo mais denso mesmo, não só os PDFs, como as planilhas, tudo que você vai poder acompanhar estarão disponíveis a partir do 3º módulo apenas e então estarão disponíveis a partir do 7º dia que você adquiriu o curso, tá bem? Assim como o tarô na prática, é o mesmo jeitinho. E aí aqui nós vamos entrar num conteúdo mais denso, vamos conversar sobre a corte no 3º módulo, especificamente. Aí vamos explicar por que a corte, na primeira aula, por que a corte é a ponte entre os arcanos maiores e os menores, quais são os adjetivos de cada uma das cartas da corte, então nós vamos falar os adjetivos todos do Pajem de Espadas, da Rainha de Espadas, do Pajem de Ouros, todos os personagens de todas as cortes. A gente vai falar sobre todos eles. Depois, aí tem questionários, são muitos questionários, eles vão ajudar muito você a ter maiores percepções, tá bem? Vão te ajudar muito a entender melhor o conteúdo, a conseguir gravar melhor e trazer as dúvidas necessárias. Caso surjam, você já tira nos comentários. Aí você pode voltar na aula anterior, deixar no comentário da aula anterior, tá tudo bem. Porque depois da gente ver os adjetivos como pessoas, né? Porque a corte tem personalidades, então a gente vê as personalidades de cada um deles no geral. Ah, o Pajem de Espadas veio representando essa pessoa. O que significa? Como essa pessoa está sendo na situação, certo? Depois a gente vai para a parte de previsões. Aí vai ter uma aula inteirinha sobre a corte de ouros e previsões. Então a gente vai falar o que é o Pajem de Ouros no mental, o que é o Pajem de Ouros no sentimental, no espiritual. E depois em todos eles, então desde o pajem, cavaleiro, rainha até o rei, nós vamos falar tudo o que eles significam em todas as áreas da vida. Depois na próxima aula, a corte de espadas, previsões de todas as cartas da corte de espadas, em todas as áreas da vida. Depois corte de copas e na última aula, corte de paus. Então as previsões, o que é o pajem de paus na parte sentimental, o que significa o cavaleiro de paus na parte espiritual, certo? Em todas as 4 áreas da vida, tá bem? Então vai ser uma aula para cada corte especificamente e vamos falar de todos os personagens da corte em todas as áreas da vida. E nisso vão ter bastante questionários também para você conseguir se aprofundar ainda mais. Depois, no módulo 4, nós vamos falar dos arcanos numerados. Aí a gente vai falar sobre os arcanos numerados de inícios, do Ais ao 3, 1 a 3, né? Por que eles são de inícios? Isso é muito importante gravar também para depois entrar neles com os naipes, né? Por exemplo, o Ais de copas, Ais de ouros, Ais de espadas. É interessante entender por que é um Ais, qual é a essência disso. Depois nós vamos para os arcanos numerados de ajustes, que são do 4 ao 6, e a gente vai falar sobre cada um deles, por que eles são de ajustes. Aí o 4 significa isso, o 5 isso, o 6 aquilo. Depois a gente vai para o arcano de direcionamento, que é o 7. Depois nós vamos para os numerados de consequências, que são o 8 e o 9. E depois nós vamos para o arcano de progresso, que é o número 10. Depois disso tudo, nós vamos para cada um dos arcanos numerados, falar sobre eles em cada uma das 4 áreas da vida. Ou seja, os ases nós vamos ver Ais de ouros, na parte mental, sentimental, material, espiritual. Depois Ais de copas. Tem uma listinha, um PDF que você vai ter acesso. E mais para frente também eu vou disponibilizar esse PDF sozinho. Claro que não vai ter a explicação do curso. Aqui nós vamos trazer a essência e eu vou explicar para vocês o porquê
que cada arcano simboliza cada coisa, né? Por que que o Ás de Ouros no sentimental é isso? Por que que o Ás de Paus no sentimental é aquilo? Sabe? A gente vai explicar o porquê. Daí depois, na próxima aula, nós vamos falar sobre os números 2 em todas as áreas da vida. 2 de espadas no mental, sentimental, espiritual, 2 de ouros, 2 de copas, 2 de paus em cada uma das 4 áreas. E assim vai sendo em cada aula. E assim vai seguindo de número em número. Depois nós vamos ver todos os números 3 em todas as 4 áreas da nossa vida. Então, 3 de ouros em todas as 4 áreas. O 3 de espadas em todas as 4 áreas. Maiara, em perguntas de sentimental, 3 de espadas, o que significa? Nós vamos falar sobre isso. Em perguntas materiais, o 3 de pau significa isso, isso e isso. Mas é que são essências, conjuntos de características daquele arcano naquela área. E nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso também. A partir desse conjunto de características, você vai conseguir colocar para a sua vida. Nossa, na minha situação de amizade, que é um relacionamento, amizade, né? Saiu o pajem de espadas, saiu o ás de espadas, saiu o 3 de copas. O que significa isso na parte mental, então? Eu perguntei o que meu amigo acha de mim. Aí vai ter lá. Na parte mental, quando você sai assim, é porque você é visto assim, assim, assado. Tá bem legal mesmo, viu, gente? Aí nas próximas aulas, os números 4 em todas as 4 áreas da vida, depois os números 5, depois 6, 7, 8, 9, até o número 10, todos os 10 em todas as 4 áreas da vida, tá bem? E nisso nós vamos tendo questionários também para aprofundar ainda mais e você ver se você gravou o que significa cada arcano e para você ir se aprofundando cada vez mais. Depois disso, nós vamos para os conselhos com arcanos menores. Tá bom, Maiara, eu entendi que o 3 de copas no amor significa isso. Mas e se ele sair como conselho na parte amorosa? Então, nós temos a aula sobre isso também. E vamos ter o questionário para gravar ainda mais a parte de conselhos. Depois, nós vamos falar sobre arcanos kármicos, arcanos menores que são kármicos, fazer a diferença, porque tem arcanos menores que falam de espera e tem arcanos menores que são kármicos mesmo, que é o próprio destino agindo em cima da pessoa ali. Então, a gente vai ter que diferenciar isso também. Aí tem uma aula especificamente para arcanos menores kármicos. Depois, nós vamos para o módulo número 5, que é quando a gente une os significados dos arcanos maiores com os menores. É legal você conhecer um pouquinho mais dos arcanos maiores também, mas não se preocupe, a gente fala aqui, eu trago para vocês os significados de alguns arcanos em específico. Por exemplo, Imperatriz, né, Torre, que são arcanos que têm um significado muito já escrachado, né? Já é mais óbvio, a gente traz um pouquinho e fala um pouco sobre o que eles significam quando vem com arcanos menores muito diferentes deles, né? Por exemplo, uma imperatriz é maravilhosa, mas ela veio com 3 de espadas, o que significa isso? Nós falamos sobre isso também aqui, no módulo 5. Aí, depois, na outra aula do módulo 5, nós vamos conversar sobre quando aparecem terceiros dentro da nossa tiragem. Então, vamos supor, às vezes eu estou perguntando se eu vou vender a minha casa. Só um exemplo. Aí aparece um terceiro ali. O que esse terceiro está fazendo aqui? Existem junções, gente, de arcanos maiores com menores que mostram outra pessoa. Então, nós vamos conversar sobre isso também. Teremos questionário para trazer isso para o nosso dia a dia, para te ajudar bastante a ver como que isso se encaixa nas situações da vida. E é legal gravar isso bem, por quê? Porque no último módulo, no 6º módulo, nós vamos começar a falar sobre métodos de leitura. E nos métodos de leitura podem aparecer outras pessoas. Nós vamos começar com passado, presente e futuro, que costuma ser mais resumido, não tem muito essa coisa de terceiros, às vezes pode acontecer também. Mas a gente fala sobre isso, né, sobre essa leitura, passado, presente e futuro. Depois, na segunda aula, nós vamos falar sobre passado, presente e futuro nas 4 áreas da vida. Aí eu vou fazer com vocês um exemplo, vou mostrar como é que esse exemplo se desenvolve no material, no espiritual, depois no mental, depois no sentimental. A mesma tiragem, só que com perguntas diferentes. Olha, nessa pergunta do material, essa leitura significa isso, isso, isso e isso. No sentimental, significa isso, isso e aquilo. E aí depois a gente vai pegar um outro exemplo, eu vou mostrar para vocês o que significa no material, e aí no questionário vocês vão precisar responder para mim o que significa no sentimental, no espiritual e no mental, certo? E aí depois nós vamos, vai ter esse questionário, e aí a gente vai para o método Peladan. Aí eu vou ensinar o método de leitura Peladan com arcanos menores, vamos fazer com arcanos maiores e menores também. Depois nós vamos ver quando aparecem terceiros dentro do método Peladan. A gente fala um pouquinho sobre isso já no Peladan normal, mas aí numa outra aula a gente vai se aprofundar quando aparecem terceiros dentro desse método. Aí a gente vai conversar também sobre como ver o que esse terceiro que apareceu na sua leitura, o que ele está fazendo na sua leitura, quais são as intenções, o que está acontecendo ali, o que essa pessoa está fazendo nessa leitura, né?
A gente vai falar sobre isso também. E depois nós vamos fazer o Peladan nas áreas da vida. E aí vai ter preparação para avaliação. Por quê? Porque, mais uma vez, eu vou pegar um Peladan, vou mostrar para vocês ele numa pergunta material, depois ele numa pergunta sentimental, o mesmo jogo. Depois, se for uma pergunta espiritual, depois uma pergunta mental, enfim. E aí depois eu vou trazer um outro jogo, um outro exemplo, vou falar para vocês sobre essa parte material dele e depois vocês vão ter que responder num questionário o que esse mesmo método, esse mesmo exemplo significa no sentimental, no espiritual e no mental. Depois nós temos a conclusão e a preparação para a avaliação final. Gente, é muita coisa, é muito conteúdo. Eu tentei dar o meu melhor, trouxe o máximo possível de situações, principalmente nos questionários também, para atiçar a dúvida de vocês, a curiosidade. Trouxe situações bem desafiadoras, tentei trazer leituras que trazem muita dificuldade. Por exemplo, no Peladan, a gente trouxe assim, algumas coisas que deixam o pessoal de cabelo em pé. Por exemplo, sai um arcano menor positivo, logo em seguida já tem um muito negativo. O que significa isso, Moera? Socorro! Nós vamos falar sobre isso. Tá um curso muito completo, tá bem legal. Se você tiver alguma dúvida sobre o curso, é só deixar nos comentários, tá bem? E eu vou deixar um cupom de presente também para quem quiser já adquirir o curso. Para as próximas 2 semanas aí a gente vai deixar esse cupom. Eu vou deixar nos comentários para vocês, na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer um pouquinho também no desenrolar dos próximos dias aí, imagens, assim como a gente fez no Tarô na Prática, mostrar para vocês um resuminho do curso. E é isso, eu estou muito feliz. Se tiver alguma dúvida sobre o curso, sobre como é feito, qualquer coisa que você queira perguntar também, pode ficar à vontade para perguntar aqui nos comentários. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!